Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A Minha Casa, Público, celebra 36 anos com foco no drama da habitação. É uma hipótese de falar, de comunicar, de levantar problemas para serem resolvidos. E faz-me essa impressão cada vez mais o problema da habitação. E depois também tem um lado muito egoísta. Metade das coisas que eu estou a dizer, nunca pensei nela. Mas isto obriga-me como estímulo a pensar, não é? Isso para mim é útil. Chama-se Eduardo Souto de Moura. É um dos mais destacados arquitetos da Escola do Porto. Venceu o Pritzker de 2011, uma espécie de Nobel da Arquitetura, e será hoje o diretor por um dia do Público. Na justificação que deu para ter aceitado o desafio do jornal, Eduardo Souto de Moura enalteceu a importância do tema escolhido para a edição especial do aniversário. A habitação, sem dúvida, um dos maiores problemas com que a sociedade portuguesa, em especial os mais jovens, se debate. Mas no som que escutamos com essa justificação, o arquiteto de 73 anos afirma também que o desafio do Público lhe concede a oportunidade de aprender. Uma lição de vida, portanto. Estamos assim num encontro perfeito entre o jornal e uma das mais prestigiadas figuras da cultura portuguesa. Cumprindo uma longa tradição, no dia do seu aniversário, o Público abre as portas a uma figura pública escolhida de acordo com o tema editorial dessa edição. Já passaram por cá personalidades como António Barreto, Manuel Sobrinho Simões, Elisa Ferreira, Maria Teresa Horta, Gregório Duvivier ou Nelson Évora. O plano de trabalho segue um guião determinado. Da ideia original, parte-se para uma série de discussões de jornalistas e editores com o diretor por um dia para fixar os textos e as imagens que serão produzidas para a edição especial. No dia 5 de março, hoje, portanto, os leitores têm, por isso, acesso a um jornal impresso com muitas mais páginas que vale, sem dúvida, a pena colecionar. Na edição que hoje está nas bancas, pode-se saber como a tecnologia pode tornar a casa mais eficiente e inteligente, os livros para explicar às crianças o que é a casa, as casas no cinema, o espaço público como continuação da casa ou o país sem casas, o nosso e como se chegou aqui. Sendo arquiteto, Eduardo Souto de Moura deixa-nos um ensaio gráfico como editorial. No seu 36º ano de vida, em que foi eleito o Jornal Europeu do Ano pelo European Newspaper Award, o Público volta a celebrar com os seus leitores, não apenas com esta edição especial de aniversário, mas também com uma série de atividades públicas em torno do tema da habitação. Vamos saber com David Pontes, o diretor do jornal, as razões para a escolha deste tema deste ano, a escolha também do seu diretor por um dia e, já agora, também falar sobre o que se projeta para o futuro próximo neste tema tão crucial para as nossas vidas. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva David Pontes, muito obrigado por vires ao P24, uma vez mais. Explica-nos a minha casa como tema de aniversário, porquê? O primeiro pensamento foi mesmo que a habitação era o nosso principal problema. Depois fiquei ali a pensar se deveria ser a nossa casa, porque sendo um problema coletivo tem essa dimensão, mas ao mesmo tempo achamos que a casa é tão central à vida das pessoas, capaz de marcar a nossa diferença entre sermos felizes e sermos infelizes, e é tão inerente à condição humana que valia a pena olharmos até individualmente, e por isso o Minha Casa tinha a ver com essa vontade que eu acho que está em cada um de nós de encontrar um lar, que é uma coisa um bocadinho diferente só de uma casa. Um refúgio também. De um refúgio também, de uma proteção, de um sítio, e nós sentimos, a sociedade sente-se neste momento muito desabrigada, se quisermos, tendo em conta a dimensão que o problema da habitação atingiu nos últimos anos, e daí esta vontade de discutir, e depois, como é evidente, isto alarga-se para inúmeros campos. Uma edição destas, nomeadamente a edição de aniversário, a série editorial que a gente faz, permite-nos, e o tema é inextinguível, podemos estar aqui a fazer vários jornais sobre isto. Sim, mexe com cidades, mexe com urbanismo, mexe com condições de vida, com conforto, com privacidade, entre várias disciplinas que se cruzam. Com a vida dos jovens, com a capacidade de nos organizarmos para resolver este problema, com a questão das nossas cidades, que é cada vez mais premente e cada vez mais importante, da forma como organizamos o próprio trabalho. Eu acho que as dimensões são tão grandes que aquilo que também nos foi interpelando, ou que me foi interpelando também a mim, é como durante algum período, eu diria depois de resolvermos o problema do PER, este problema esteve silencioso e subterrâneo até explodir
de facto na escassez que temos hoje e na, Como é que e na foi dimensão. possível, não é? Como é que foi possível nós termos... O TUPER é o plano especial de realojamento de há uns anos atrás que erradicou as barracas na orla das grandes cidades. Eu não sou historiador nem um especialista deste tema, mas eu lembro-me bem de pelo menos para aí há 10 anos nos perguntarmos como é que a habitação não era o tema central da campanha autárquica. E não era. Era um tema, de vez em quando aparecia em alguns centros urbanos mais, até onde chegamos hoje. E hoje nós, ao contrário de outras polémicas em quem acha que há uma crise e outros acham que não, este tema é completamente transversal a todas as forças políticas, a todos os atores que estão na sociedade. E estamos, espero eu, a dar passos finalmente, depois de nos consciencializarmos para ele, estamos a dar passos para o tentar resolver. Foi fácil convencer o arquiteto Eduardo Souto Moura para ser o diretor por um dia e gerir com a redação este tema? Foi bastante fácil por uma razão que me parece também de sublinhar, digo obviamente com orgulho, ele é um leitor do público desde o primeiro momento. Empedernido e empenhado há muitos anos. Empenhado há muitos anos, aliás, o nosso camarada Sérgio Costa Andrade, eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência a estar a contar isso, lembra-se de como é que o conheceu, e o Sérgio acompanha muito a arquitetura, e um dia o Sérgio escreve um artigo sobre a Casa das Artes no Porto, que tinha 2 palcos e tinha um piano montado em cima do palco, e houve naquele dia um recital do Mário Viegas, e ele gozava quer com o palco, que era invernizado, quer com o piano. Ora, a Casa das Artes no Porto, a assinatura é do Souto Moura, e ele fez questão de ligar ao jornalista para lhe tentar explicar o que é que era a encomenda que ele tinha tido. E por isso a interação dele com o jornal é grande. Eu tive a oportunidade de ir ao ateliê dele, e num ateliê que é muito vivo, que tem lá boas fotografias de jazz, por exemplo, do Miles Davis, tem também recortes do jornal, e ele recorta frases do jornal e cola-as na parede para interpelar. E acho que ele também reconhece o trabalho longo que o jornal tem feito, nomeadamente na questão da arquitetura, que sempre acompanhamos com bastante atenção. Promover o valor da arquitetura, não apenas como uma questão cultural, mas também como uma questão absolutamente importante do ponto de vista económico. E como é que correram as reuniões entre a redação e o diretor por um dia? Houve muitas mudanças, por exemplo, em relação ao plano inicial? Não. Ele dava um bom diretor de jornal? Ele teve que fazê-lo à distância, por questões de saúde acabamos por fazer uma reunião à distância, e ele sublinhou mais aquilo que era a importância de que ele dava a alguns dos temas, nomeadamente a questão da habitação pública, nomeadamente a questão da habitação social. Eduardo Souto Moura esteve envolvido, nomeadamente num projeto muito interessante com CISA, que era o SAL, que a seguir ao 25 de Abril procurou socorrer uma série de problemas que havia de habitação, e por isso ele achava que era o momento, e nós também, de fazer e de retomar esta conversa. E eu acho que foi mais esse sublinhado que ele nos deu. Falamos bastante tempo de algumas pistas, eu tive a ocasião de ir ao ateliê dele, ele esteve em direto com uma parte alargada da redação, e depois deixou-nos, obviamente, fazermos o nosso trabalho enquanto jornalistas, e voltou a intervir mais na parte estética com a nossa diretora de arte, que se reuniu com ele 2 vezes para fazer escolhas para a primeira página, para fazer um editorial diferente, que a parte também do desenho dele. Pronto, esse trabalho de envolvimento de alguém que desenha, que é alguém que coloca as suas ideias, também foi interessante, porque nos fala para outro aspecto, nomeadamente da nossa edição impressa, mas também digital, que tem a ver com o recurso ao trabalho gráfico e ao acompanhamento, à moldura, muitas vezes, que temos que ter para o nosso trabalho brilhar suficientemente. Não são só palavras, são também imagens, são também desenhos, e nesse aspecto ele interveio mais, se calhar, do que até outros diretores por um dia. E sendo um arquiteto, o editorial dele é um editorial gráfico, é um desenho que eu já tive a oportunidade de ver na edição, que já está a ser paginada, e é, sem dúvida, todo um trabalho muito original e muito interessante. Muito diferente. A gente não coloca barreiras, obviamente, e tenta explorar o melhor que cada diretor por um dia tem nos dar. É também uma forma de chamar a atenção para a diversidade daquilo que tem que ser o jornalismo, para a abertura que tem que ter a outras profissões, se quisermos. Eu sei que tu e eu sempre defendemos que as redações têm que integrar gente diferente, com formações diferentes, para além do jornalismo, e neste momento a gente tenta exaltar, de alguma forma, esta amplitude que o jornalismo deve ter, e a capacidade que tem de olhar um bocadinho para tudo na nossa vida,
vida, contar as histórias que são relevantes e que dão sentido ao mundo, e acho que esse é sempre uma boa oportunidade quando temos alguém tão vivo, com uma obra tão importante como a dele e com a abertura que ele teve para estar a colaborar connosco. Isso para nós também foi um desafio, porque tradicionalmente este tipo de edições obrigam a nós levarmos ao máximo a nossa capacidade de ser interdisciplinares, ou seja, neste caso em concreto, portanto, não temos apenas aqui jornalistas de cultura, temos jornalistas de economia, do local, de todas as sensibilidades e de todas as secções, e, enfim, o que é o resultado especial? O que é que podem os nossos leitores esperar da edição especial que estará dia 5 nas bancas? Um bocado, para já, uma entrevista com o Eduardo Souto de Moura, que é sempre importante e que ajuda-nos a ver alguém a pensar este tema. Muito uma perspectiva de retomarmos também o fio da história, o que é que aconteceu à nossa casa e como é que ela se alterou nos últimos anos, como é que esta questão da falta de casas, como é que nós chegamos de facto até aqui. E depois, como é que os próprios arquitetos veem a habitação pública, e o sublinhado para que o diretor por um dia quis fazer, as próprias regresso das cooperativas, que era uma entidade que estava quase afastada durante esse período, que se calhar não se passava nada de tão grave como se passa, e depois aquelas coisas que têm mais a ver com coisas práticas, se devemos comprar uma casa ou arrendar, há muitas preocupações, há muita gente a ler os artigos que o público vai publicando regularmente sobre os problemas da habitação, e depois algumas coisas que fomos publicando, como é que é isto da casa para os mais novos e a sua extensão à rua, o que é que temos que fazer para uma casa em que a população está cada vez a envelhecer mais, como é que o planeta, essa nossa casa de todos nós, nos está a influenciar na forma como construímos a nossa casa, e depois tudo um bocadinho também dar um cheirinho, porque o que eu te digo, nós podíamos continuar a fazer edições sobre isto e teríamos algumas e muitos trabalhos para fazer, mas por exemplo descobrir que as pessoas, por exemplo aqui na zona de Lisboa, há gente que faz aquele trabalho invisível da limpeza e tudo isso, que mora neste momento no entroncamento ou em Santarém, porque os preços da casa tornaram isto tão incomportável que as nossas cidades têm um fluxo de pessoas que vêm diariamente, de madrugada, para aqui trabalhar. É um inferno, é uma coisa muito difícil. Eu acho que nós, como sociedade e como civilização, porque isto ultrapassa obviamente a sociedade portuguesa, nós sabemos que este problema se repete por Espanha, por Inglaterra, por França, pelos Estados Unidos. Como é que nós conseguimos, que soluções é que vamos ter e que oportunidades é que temos para resolver problemas que depois nos remetem para a nossa organização do trabalho, para o ambiente, para a mobilidade. De facto, a casa é central à nossa vida e nós não podemos, e não estamos, obviamente, neste momento, a continuar a negligenciá-la como também solução para uma série de problemas destes. Até porque, enfim, depois os problemas da habitação acabam por ter consequências na percepção que os cidadãos têm sobre a política, sobre a capacidade que a política tem de resolver os problemas. Mas, David Pontes, o aniversário do público, por tradição, também é um momento para se refletir sobre o futuro, para celebrar, portanto, para explorar ao máximo um foco da atualidade, neste caso a minha casa, mas é também uma oportunidade para se olhar para o futuro. Que desafios nós vamos ter que enfrentar? Nós, portanto, quando falo de nós, é nós e a comunidade, nós jornalistas, o público e a comunidade dos seus leitores. Acho que hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ter uma conferência grande que o público faz. Portanto, hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira, e que foi na Casa da Arquitetura, que era o sítio que me parece certo para fazer, e obviamente ouvimos falar de algumas pistas, da maneira como, por exemplo, e os exemplos podem ser vários, mas pegando neste, como a nossa casa está a mudar, a maneira de como os próprios arquitetos encaram, como é que as etapas de construção de uma casa, ou até chegarmos a uma casa, começam a ser diferentes também por esta necessidade que temos a ocorrer. Um exemplo prático ou fácil de perceber: antigamente as pessoas desenhavam a casa, iam para o terreno e construíam. Hoje, dizia-nos o Presidente da Ordem dos Arquitetos, as coisas já são diferentes. Nós desenhamos a casa, depois há um processo de fabricação quase industrial, modular, e depois vamos montar a casa e já não construir. E isto tem a ver com esta necessidade que nós temos urgentemente de fazer. A casa cresceu também em regulação, e neste momento, perante uma situação de urgência, é natural que todas as normas que nós importamos para fazer as casas, todas elas muito pensadas, de repente não estão a resolver o problema essencial e estão a complicá-lo. Há também, obviamente,
toda uma ação que nós esperamos que o poder político tenha sobre a pressão que fazem os fundos imobiliários, sobre a pressão que faz o turismo. Há também uma necessidade de deixarmos de acreditar que o mercado é capaz de resolver tudo. E eu julgo que foi aí, nesse recuo que nós tivemos do poder público em relação à habitação, nós somos um dos países da Europa com menor percentagem de propriedade de habitação pública. Pública, não precisa de ser social. Sim. E essa é também uma mudança, claro, é uma outra questão. Basta ser minimamente acessível. Nós sabemos que em Londres os novos empreendimentos são construídos às vezes para as classes altas, mas têm porções daquilo onde existem casas para pessoas com menores rendimentos. É uma obrigação social. A ideia que eu julgo importante e central disto é que a casa tem que voltar a ter o papel que sempre teve, mas que durante alguns tempos nós nos esquecemos, essencial na definição de políticas públicas e para socorrer aquilo que são as necessidades das pessoas. Acho que esse empenho, essa mobilização que começou um bocado apressadamente nos governos de António Costa, no último governo de António Costa, quando foi criada novamente uma Secretaria de Estado da Habitação e que tem vindo a responder, eu julgo que alguma coisa se está a passar e nós ainda não temos a medida certa disso com o PRR, as autarquias estão a construir, há muito mais, que tem vindo mais resposta, mais construção. Espero que algum alívio comece a ter, mas julgo que isto interfere com coisas muito importantes sobre planeamento onde nós somos muito fracos. Demora sempre muito tempo entre aquilo que se faz hoje e a repercussão que tem. Na realidade, demora sempre muito tempo. Finalmente, David Pontes, no dia de aniversário do jornal, que mensagem tu gostarias, enquanto diretor, de deixar para os nossos leitores? Eu acho que é importante que nas pessoas nisso não fiquem fixadas em algumas barreiras que às vezes a ideologia transporta para estas questões. Acho que há questões muito práticas. Evidentemente há uma discussão ideológica, mesmo quando as pessoas dizem que não têm nada. É importante que ela se faça de uma forma urbana. Acho que nós conseguimos, como jornal, contribuir para isso, não só com dados, mas com perspectivas. Vamos continuar a dar a voz a isto e não há momento que ajude mais este sublinhado do que aquele que a gente viveu muito recentemente com estas catástrofes que foram climáticas, mas que se refletiram completamente nas casas, as pessoas perderam o teto, e se todos nós sentimos que de alguma forma durante esta crise perdemos o chão, devemos olhar para aqueles e a maneira como isso impacta de forma tão grande na capacidade que as pessoas têm de levar a sua vida adiante e de ser felizes. Por isso também, e desculpa-me meter esta colherada, nós tivemos esta vontade de comunicar com essa gente que está ainda em processo de recuperação e de sofrimento, de tal maneira que decidimos que a edição de aniversário, 10% do valor dessa edição vai reverter a favor da Cáritas de Leiria Fátima, que está a atuar no terreno e a ajudar aqueles que precisam, e o mesmo acontece com a assinatura anual. Quem fizer uma assinatura, parte desse valor reverte a favor da Cáritas para que ajude aqueles que estão a precisar urgentemente de ter esse primeiro direito, esse bem essencial que é ter um teto sobre a cabeça e ter uma casa para viver. Muito bem. David Pontes, muito obrigado por teres vindo ao P24. Muitos parabéns a todos nós e também aos nossos leitores. Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1. Mr. Nobody contra Putin. Um documentário que se passa em Karabakh, uma cidade industrial com pouco mais de 10 mil habitantes nos Montes Urais, é um poderoso testemunho da Rússia na era de Vladimir Putin. O nível de poluição na cidade é terrível, mas depois da operação militar especial lançada contra a Ucrânia, uma nova nuvem tóxica se abateu sobre a sua população. A da propaganda nacionalista e de defesa do regime. Em especial, as principais vítimas são as crianças, forçadas a uma doutrinação que estimula o ódio aos europeus e os culpa pelas mortes dos jovens russos nas estepes ucranianas. Pavel, o cineasta da escola local, grava tudo o que se passa na escola ao longo de anos e, depois, mais tarde, cansado da manipulação e da mentira, envia as imagens para o Ocidente antes de ele próprio fugir. Como consequência, oferece-nos um belo documentário. Um retrato real e deprimente sobre a violência de Putin, sobre as suas crianças e sobre o seu povo. O P24 regressa amanhã. Muito obrigado por nos escutar. Tenha um excelente dia. Não se esqueça de olhar para a edição especial do jornal.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.